coisa, você precisa ter a clareza da regra, você precisa entender como que as coisas funcionam. Não só entender o calendário, mas você precisa entender das regras, porque se você não entender das regras, pode ser que você caia no segundo desafio, e aí você vai morrer na praia pelo segundo desafio. Por quê? Qual que é o segundo desafio? O segundo desafio, ele está relacionado com uma mentalidade, e é uma mentalidade que vai impedir você de ser um consultor em cidades inteligentes, ou vai impedir o município, os gestores ali, de fazer com que aquele município se torne uma cidade inteligente. Então, essa mentalidade ela pode estar em você ou ela pode estar no seu cliente, mas ela vai aparecer. E você precisa saber lidar com ela. Você precisa ter resposta para todas essas perguntas. E você só vai ter a resposta para essas perguntas se você tiver uma mentalidade de consultor lícito, de liderança inteligente, de cidadão inteligente, e se você entender as regras do jogo. Porque muitos desses questionamentos que aparecem, e sempre aparecem, em todos os municípios aparecem, você vai ter que responder. Se você não conseguir responder, aí você não vai conseguir vender para aquele município. Grazi, que mentalidade é essa? Então, eu vou falar aqui para vocês. Por exemplo, se você vai apresentar um projeto de cidade inteligente para um município que tem menos de 10 mil habitantes, e aí, uma das primeiras coisas que você vai ouvir nesse município, com esses gestores, mas a minha cidade ela é muito pequena, ela nunca vai ser uma cidade inteligente. Se você não souber como contra-argumentar, você perde a venda nesse processo. Um outro assunto que aparece muito, e aí não só em municípios com menos de 10 mil habitantes, mas sim, 90% dos municípios no Brasil, Grazi, isso não vai funcionar aqui. Aqui a minha cidade ela tá parada no tempo. Aqui isso não funciona. Isso não funciona pra gente. Se você não souber responder isso daí, essa objeção que o gestor vai trazer para você, falando que na cidade dele não funciona, porque na cidade dele é um caso muito diferente, que só na cidade dele as coisas são assim, é porque na minha cidade tem duas famílias, sabe? E essas duas famílias, elas estão assim, é sempre dois partidos, é sempre duas famílias, e eles estão aqui assim a vida inteira, e eles sempre fazem isso aqui, eles não estão interessados em desenvolver a cidade, eles querem fazer só a coisa para eles. Isso aqui não vai funcionar aqui. Se você não souber quebrar isso, se você não tiver resposta para isso, você não vai conseguir vender. E aí tem um momento que você vai conversar com alguns servidores e eles falam assim, não, mas aqui sempre foi assim. Aqui a gente nunca fez desse jeito que você quer fazer, a gente sempre fez assim, sempre funcionou. Sempre funcionou aqui, a gente não precisa desse negócio de cidade inteligente, não. Aqui a gente consegue fazer as coisas. Sempre foi assim. E aqui a gente não precisa disso. Aqui as coisas acontecem do nosso jeito. Aqui a gente dá conta. Aqui a população não quer nada disso, não. A população quer isso, não. A população só quer uma cesta básica, ela tá feliz. Eles falam isso, gente. Nós já ouvi demais. Já ouvi demais. Falei assim, que isso, gente? Vocês estão conhecendo a população de vocês. Ai, Grazi, mas a minha cidade não tem dinheiro. Minha cidade não tem dinheiro. O município tá quebrado, não tem dinheiro para fazer essas coisas. Essas coisas é muito cara. Essas coisas aí que você tá querendo fazer é coisa de São Paulo, sabe? É coisa de Curitiba, é coisa de Belo Horizonte. Essas coisas não funcionam na minha cidade, não. Não funciona. Aqui a minha cidade é pequenininha, é duas famílias, quando é tudo ao mesmo tempo, tudo junto, né? A minha cidade é pequenininha, é duas famílias só. Aqui a gente tá parado no tempo, aqui a economia não desenvolve, não adianta, a gente já tentou de tudo. Não funciona. Aqui não funcionam essas coisas. A população não quer essas coisas. Não é assim, gente, que eles falam? Vocês estão reconhecendo? Não é exatamente dessa forma que o pessoal fala? Você vai visitar os municípios e não fala desse jeito? Só que, se você não souber explicar para eles que é possível sim, se você não souber explicar para eles por que a cidade pequena é a cidade mais fácil de se tornar uma cidade inteligente, por que a cidade dele pode ser uma cidade inteligente mesmo que ele não tenha dinheiro para fazer a cidade dele se tornar uma cidade inteligente, que mesmo que sempre tenha sido assim, que existe um jeito diferente, mais eficiente, que vai melhorar a qualidade das pessoas, da vida das pessoas, e que a população quer sim, se você não conseguir quebrar, se você não conseguir ter um argumento para convencer o gestor, como conversar com o gestor, como envolver os 4 agentes da inovação, porque aqui também eu escuto mais, assim, não, esse negócio pode funcionar, e aqui você não conhece, aqui o prefeito é situação, a Câmara de Vereadores é oposição, eles nem conversam entre eles, quanto mais colocar os empresários junto para conversar, colocar a população para conversar, aqui esse negócio nunca vai funcionar, aqui não funciona não. Se você tiver esses pensamentos,
Se você não tiver resposta para cada um desses pontos que apresento aqui, você não vai conseguir ser um consultor em cidades inteligentes. Porque antes de fechar o negócio, você vai precisar quebrar todas essas objeções aí. Todas elas. Então, você precisa estar convencido de que isso é possível para que você possa convencer o gestor. Então, primeira mentalidade do patinho feio. Ai, eu não dou conta, eu sou muito pequena, nós somos pobres, nossa cidade está parada, aqui são 2 famílias. Se você ouvir isso, você já tem que falar assim... Mentalidade do patinho feio. Então, deixa eu pegar aqui minhas ferramentas da mentalidade do patinho feio para poder resolver esse problema. Esse é o processo para a gente lidar com a mentalidade do patinho feio. Você precisa ter essas respostas. Se você não tem essas respostas, você tem que começar a andar com quem tem essas respostas para que essa pessoa possa te contar quais são essas respostas. Ou então você vai lá no tentativa e erro. Vai lá, aborda uma prefeitura, vê lá quais são os argumentos que estão funcionando e quais que não estão funcionando. E aí você vai demandar um tempo maior para você poder aprender, mas você aprende. Se você quiser ir na tentativa e erro, pode ser que aconteça, mas pode ser também que quando você descubra o caminho, o calendário já passou. E aí você já perdeu a oportunidade. Então você tem que colocar aí na balança o que vale mais a pena. Porque às vezes vale a pena você pagar para poder aprender a fazer esse negócio aí de um jeito que funciona. Ou você pode ir lá, ficar batendo na porta das prefeituras e ver o que está acontecendo.